Estamos começando mais um podcast do AOL, A Oliveira Advogados Associados. E hoje estaremos aqui na bela companhia da doutora Beatriz, do doutor Fábio, que são sócios do A Oliveira Advogados, fazem parte da equipe civil. E hoje nós falaremos de um assunto que para os empresários, e inclusive algumas pessoas físicas também, né, podem tirar proveito do assunto que nós vamos estar tratando hoje, que é sobre recuperação de crédito. Doutor Fábio é um advogado já muito experiente na área civil, doutora Beatriz no escritório há mais de 20 anos. Então vamos começar esse assunto que é tão importante para as empresas, que é a recuperação de crédito. Doutor Fábio, o senhor pode nos dizer o que é exatamente, de uma forma mais simples, mais direta, o que é a recuperação de crédito? Claro. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e a gente poder apresentar para o nosso público uma forma sem ser assim muito complexa, que as pessoas consigam entender temas relevantes do mundo jurídico. Então, com relação aí à recuperação de crédito, é um meio pelo qual o empresário ou a pessoa física, como você bem disse, consegue buscar valores que lhes são devidos. Então, por exemplo, um cliente, alguém que tem ali um contrato de prestação de serviço e que deixou de pagar por algum motivo, né, está com inadimplência. Então, para evitar essa inadimplência, a gente tem a possibilidade de mecanismos extrajudiciais e judiciais para tentar buscar o crédito, né? Então, a gente vai aqui nessa conversa explorar um pouco aí quais são as possibilidades de demonstração de um crédito, de buscar um crédito, porque a gente está num país que tem aí uma certa dificuldade por decorrência da legislação de buscar o crédito. Então você precisa ter o passo a passo, os meandros, para conseguir dar efetividade dentro desse processo. Sim, sim. Doutora Beatriz, o que hoje, com toda a experiência que você tem na área de recuperação de créditos, o que você diria que é a maior dificuldade hoje para as empresas quando vai buscar essa recuperação? Na verdade, a gente tem, como o Dr. Fábio falou, duas fases, né? A fase extrajudicial, que a gente começa sempre tentando amigavelmente buscar essa recuperação, e a fase judicial. O que a gente mais tem problemas é em localizar o bem, né? O pagamento em si. E se as pessoas tivessem antecedência antes, né, do fechamento, alguma garantia, alguma coisa para poder não tomar esse prejuízo, seria mais fácil para o trabalho em si. Mas esse é o maior problema que temos hoje. Sim, é a busca depois de correr, né, todos os trâmites processuais, sim, no sim. caso de uma ação judicial, né? Isso. É a busca, então, do bem desse devedor para poder fazer frente ao débito. Isso, ao pagamento, né? Ao pagamento do débito. Isso é uma questão importante que a doutora Beatriz está salientando, porque é aquela questão, a gente tem que tomar todos os cuidados para não acontecer no processo aquela questão do ganhou, mas não levou. Sim, muitas vezes a pessoa tem o título executivo. Que, aliás, é bem comum, né? Essa comum. Questão do ganhou. Exatamente. E não levou. Então, né? A gente, para dar efetividade para uma execução, o cara, o empresário tem o direito ali, o crédito lá constituído, precisa verificar efetivamente se isso virar patrimônio, se virar dinheiro. Então existem aí vários mecanismos, né, como penhor online, bloqueio de contas, buscas em determinados sites que têm ali registros de bens, seja veículos, aeronaves, enfim, grande gama de possibilidades, inclusive de imóveis, para se buscar o bem para satisfazer o crédito. E como a doutora Beatriz bem salientou, o que acontece? É muito importante que as pessoas tenham um cuidado
anterior. Então, antes de ter o problema, se você tem um contrato bem elaborado, com garantias, e essa garantia demonstrada ali naquele contrato, fica muito mais fácil para, se você porventura tiver um problema lá na frente, conseguir encontrar um bem. Então, por exemplo, um contrato com ali uma garantia real de um imóvel indicado. Então, se porventura tiver que entrar com processo de execução, já tem ali aquele bem. Se porventura esse bem foi vendido, a gente pode tentar demonstrar que isso foi uma fraude e tentar reaver esse bem por decorrência de que consta no contrato, averbar na matrícula do imóvel e tudo mais. São precauções que podem ser tomadas antes do problema acontecer, que se porventura acontecer o problema, encurta-se o caminho. Tá. Por isso que eu sempre acho que tem que procurar um profissional desde o início, para poder estar auxiliando. Exatamente. E aí tomando essas providências. Eu acho que, na verdade, começa até muito antes até da busca do profissional, né? Porque a empresa, principalmente grandes organizações, ou as pequenas também, né? Claro, o cuidado de organizar o seu setor de vendas, sim, né? Em relação à busca, inclusive, para saber a vida financeira do seu comprador. Exatamente. Partindo dessa linha, vamos voltar assim, dizer, olha, vamos lá do início. Qual o primeiro passo? O que vocês recomendam de cuidados anteriores? Daqui a pouquinho, pessoal, a gente fala da cobrança extrajudicial, da cobrança judicial, mas vamos voltar um pouquinho e falar quais as recomendações, quais os cuidados que vocês diriam que o empresário, que a empresa, que as pessoas devem ficar atentas no início, quando da venda ou do negócio. E, posteriormente, a gente vai falando dos próximos passos, né? Sim, sim. É uma questão importante que a gente sempre, ali no nosso escritório, na Oliveira, nós temos aí um procedimento que a gente sugere para os clientes. Né? Então, sim. O cliente ele recebe esse procedimento que nós sugerimos, então precisa verificar, buscar o contrato social da empresa, para verificar que se quem está contratando tem a faculdade legal de fazer a contratação pela empresa, verificar o Serasa da empresa, o score e tudo mais, o histórico de compras daquela empresa, se aquela empresa que está fazendo a aquisição tem uma credibilidade na praça. Sim. E aí, com base nisso, efetivar a venda. Né? E aí aquela questão, se porventura for possível, né, pedir uma garantia, um avalista, colocar o sócio da pessoa física como avalista de eventual crédito, para amarrar a situação, para se lá na frente tiver um problema, ter como buscar. Tá, então é muito importante um cadastro bem constituído, né? Exatamente. Inclusive, quando da primeira compra, e depois prosseguir esse cadastro e com esses cuidados, independente do tempo que a pessoa seja cliente, né? Porque essa situação ela pode vir a mudar. Isso, né? Ocorrer uma fraude, né? Um roubo, alguma coisa, um furto, né? do cadastro dele, né? E aí a compra ser ilegal e por isso que tem que ter esses cuidados de verificar tudo direitinho. Exatamente. Inclusive pedir, eventualmente, demonstrações contábeis para verificar a rigidez da empresa, para verificar se eles estão com capacidade de fazer frente à demanda. Às vezes a compra é grande, né? Então precisa se verificar se efetivamente ali aquela empresa que está se apresentando como uma compradora tem a capacidade de fazer frente a essa obrigação que eles estão assumindo. Né? Sim, sim. Obviamente, mesmo tendo todos os cuidados, devido às situações que nós conhecemos de dificuldade hoje para as empresas e de uma maneira geral que às vezes o país enfrenta, mesmo assim acaba tendo inadimplência, né? Sim. Então agora vamos passar para a questão, o primeiro passo depois, eu não recebi, a empresa não recebeu, faturou, deu o prazo, venceu as faturas e não houve pagamento. Quais os passos? Não teve o pagamento, está inadimplente. O que as empresas costumam fazer? Elas mesmas cobrarem o devedor. Então, o que a gente aconselha? Já passa, já não conseguiu, mandou a notificação, não tem um retorno, já manda para um setor de cobrança ou para um jurídico.
Isso nós estamos falando ainda do extrajudicial? Isso. Exatamente. Exato. Então, por exemplo, a empresa muitas vezes tem o setor de cobrança. Né? Esse setor de cobrança tenta fazer ali uma intermediação, aí se porventura não dá certo, vem para o jurídico, o primeiro passo é ali a notificação extrajudicial para tentar uma negociação amigável. Sim, na nossa experiência, né, doutora Beatriz, a gente conseguiu verificar, assim, muitas vezes o ideal é conseguir fazer ali uma composição, eventualmente cede um abatimento, diminui um pouco os juros, multa e tudo mais, para se efetivar ali o pagamento, né? Então, mediante uma confissão de dívida, por exemplo, se porventura lá atrás não foi apresentado nenhuma garantia, a oportunidade de tentar ali extrajudicialmente uma confissão de dívida com uma garantia, e aí começa a fazer um pagamento parcelado, e aí se porventura não conseguir lá na frente eles deixarem de pagar, a gente tem um novo documento que ali tem uma garantia, então a gente puxa nesse sentido para, se não conseguiu fazer a cobrança pela própria empresa, pelo setor de cobrança da empresa e veio para o jurídico, conseguir um documento que obrigue o devedor a fazer o pagamento. Mas que não ocorra muito tempo. Muita demora nesse extrajudicial. Exatamente. Porque o devedor ganha tempo e você não consegue recuperar os bens ou não consegue o pagamento. Então, um tempinho aí... Tem que ter uma agilidade. Isso, né? Não pode demorar muito. Entre sair do setor de cobrança interno da empresa e ser disparado uma negociação via advogado, é importante que tenha aí uma agilidade, porque Sim. o devedor muitas vezes consegue tentar desviar patrimônio. Exato. E aí a gente até consegue demonstrar que aquilo ali está indevido, aquele desvio daquele patrimônio. Mas até conseguir alcançar ele lá na frente vai demorar um pouco. Tá. Existe, nessa fase extrajudicial, alguma maneira, algum meio do credor verificar e se precaver em relação aos bens desse devedor, enquanto você ainda não conseguiu chegar, por exemplo, num documento de confissão de dívida, nenhum consenso com ele tem como se precaver em relação a isso? Existe essa possibilidade? Como que você de se precaver em relação de verificação de se ele tem bens, antes mesmo de você... fazer as pesquisas, exatamente. Né? Temos pesquisas extrajudiciais para localizar alguns bens dele, para poder... Não temos como bloquear, mas já Sim. sabendo o que ele tem, o que não tem. Então, temos como fazer isso. Isso é importante, porque o que a Beatriz está falando é aquela questão de que num momento extrajudicial, não tem como bloquear bem. Você só consegue bloquear um imóvel, por exemplo, com uma ordem judicial. Sim. Então, agora, fazer a pesquisa para verificar qual que é o patrimônio dessa pessoa e levantar as certidões é importante, porque se porventura, lá na frente, mesmo que seja antes de uma ação de execução, por exemplo, ele vendeu um imóvel e a gente conseguir comprovar que esse comprador é um sobrinho, é um parente, é alguém que comprou o imóvel com uma simulação apenas para diminuir o patrimônio de quem deve, né? Para frustrar o credor, a gente consegue desconstituir essa venda lá na frente, demonstrando que antes não tinha essa alienação e passou a ter depois de constituído o crédito. Tem como fazer um dossiê, né? Exatamente. Com tudo antes da ação. Então, é importante que se veja, com tudo isso que vocês estão nos informando, como é importante, né, ter assessoria de um bom profissional desde o início. Para já preparar o caminho para uma eventual ação judicial, se for de fato o caso. É imprescindível. Né? É imprescindível ter uma assessoria jurídica especializada, porque são inúmeras as variáveis possíveis, e o advogado com experiência, a doutora Beatriz está há 20 anos fazendo esse tipo de processo de execução, e a gente já viu muitas coisas nesse sentido. Então as possibilidades são inúmeras. Então o advogado que tem experiência, ele já consegue enxergar quais são as variáveis possíveis e já ir se blindando para evitar
qualquer prejuízo lá na frente. Em relação ao instrumento de confissão de dívida, é muito importante que ele seja bem elaborado, né? Exato. Exatamente. Hoje vocês diriam o que tem acontecido pela experiência de vocês, que vocês perceberam que não foi uma confissão de dívida muito bem estruturada, que pode causar um problema na execução. E o que vocês recomendam? Não pode faltar na confissão de dívida. E esses são pontos importantes que precisa constar na confissão de dívida. Não pode constar valores exatos de honorários advocatícios. Isso não determinado em lei não pode. Você pode colocar o artigo, a determinação, mas não valores exatos. Não podemos colocar vários juros. Na verdade, até pode, mas não é recomendável, né? Isso. Pode. Vontade. Não, pode. O que acontece? Existem decisões dos tribunais que entendem que, por exemplo, um processo de execução, quem arbitra o valor dos honorários, se porventura não for pago, porque começa um processo de execução, tem um prazo para o pagamento voluntário. Não realizado o pagamento nesse prazo de pagamento voluntário, existe a possibilidade de entrar com uma defesa, que, enfim, a gente não vai entrar nas especificidades das nomenclaturas, tem o cumprimento de sentença, tem a execução de título extrajudicial, mas para o nosso público-alvo, a gente precisa traduzir em linguagem que seja acessível a todos. Então, a partir do momento que inicia um processo de cobrança, né, de uma execução, existe a possibilidade de fazer o pagamento espontâneo e depois apresentar uma defesa. Né? Então, se não for feita essa defesa, não for feito o pagamento espontâneo e a defesa não for acolhida, por exemplo, quem vai fixar os honorários é o juiz. Então, um contrato que tem isso pré-fixado, em algumas decisões, tem sido derrubada. Inclusive, outra possibilidade que é importante, outra questão que não pode constar numa confissão de dívida, é uma penalidade com o mesmo fato gerador. Então, você não deve cobrar juros de mora e também uma multa por decorrência da mora. Sim. Então, é considerado um bis in idem, que é a expressão que é utilizada no meio jurídico para dizer que aquilo é uma penalidade para a mesma falta. Para a mesma falta, sim. Então, isso pode ser derrubado numa alegação de excesso na execução. Isso pode causar um prejuízo para o credor, que passa a ser devedor dentro do processo que ele tem crédito a receber. Sim. Porque se porventura o pedido é de 100, mas o devedor consegue demonstrar que só 80 são devidos, em cima desses 20, aquele credor pode ser condenado e pagar honorários advocatícios. Então, cria-se uma situação em que o credor, além de credor, ele passa a ser devedor também. Sim. Então, esses cuidados são importantes para evitar que alegações de excesso na execução sejam vitoriosos e causem aí um prejuízo para o credor. Sim. E, ao meu ver, o que não pode faltar é o avalista, pelo menos de 1 a 2 avalistas, e uma garantia, um imóvel, sempre ter alguma garantia para poder... É importante ter, exatamente, é importante ter uma garantia para, se porventura aquele devedor não honrar a obrigação que ele assumiu, o credor tem O credor, ele pode ir em todos os bens, mas se tiver individualizado um bem, é muito mais fácil ele alcançar esse bem do que ele buscar outros que ele nem conhece onde estão. Né? Sim. Então, essas são questões importantes que a gente precisa sempre colocar. É aquela coisa, né? Um processo de execução, ele começa lá atrás, quando está tudo certo e que está tendo uma relação comercial. E aí, assim, a gente tem que ter, nós como jurídico, nós temos que ter aí o jogo de cintura necessário, no sentido de que o jurídico não pode ser um entrave para a atividade empresarial. Então, muitas vezes, o setor de vendas quer vender. Mas o jurídico tem que dar o alerta, porque aquela venda pode se transformar num transtorno, num prejuízo lá na frente. Ou seja, muito importante ter procedimentos, Exatamente. Né? Exatamente. Tem que ter procedimentos, porque quando se tem os procedimentos, eventualmente vai ser tratado uma ou outra exceção, né? Exatamente. Mas quando tem procedimento, é mais difícil ocorrer algum tipo de problema futuro. E se ocorrer alguma questão de inadimplência,
né, a organização, a empresa vai estar respaldada com base no seu procedimento para essa cobrança, né? Isso, exatamente. Então, é muito importante realmente atentar-se à questão relativa na cobrança extrajudicial da confissão de dívida, um instrumento muito bem elaborado, né? Isso. Passando agora dessa fase, né? Aí nós vamos ter, acho que, duas situações que vocês podem nos esclarecer. A primeira em relação, tem uma confissão de dívida, mas mesmo assim ele não cumpriu com o que foi acordado. Essa é uma situação que vamos obviamente entrar para uma fase judicial, que vai ser um outro tipo de procedimento que vai ser, no decorrer do processo, eu acredito que seja mais adiantado, vamos dizer assim, a questão processual, quando você tem um instrumento de confissão de dívida. E a outra situação é que se esgotou todos os meios de cobrança extrajudicial, e realmente não conseguiu chegar no consenso e vai ajuizar a execução. Vocês podem falar um pouquinho dessas duas situações? Quando eu tenho o instrumento de confissão de dívida, né, e a pessoa não cumpriu, e quando eu não tenho esse documento porque não se conseguiu resolver ou chegar num consenso extrajudicial. Com o documento, isso que é bom, você tendo a avalista, você não vai só entrar contra a empresa ou aquela empresa devedora, você vai entrar contra os avalistas também. Então, você tem mais pessoas para poder cobrar, mais pessoas para procurar bens. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito boa, por isso que tem que ser bem elaborada. E também já tem aquele bem em garantia. Então, assim, já vamos ingressar com a ação contra eles, já vamos pedir a citação, já vamos procurando os bens, já vamos pedir bloqueio, penhora online. E na eventualidade, que nós já vimos alguns casos, que na confissão de dívida, por exemplo, falte, sei lá, assinatura de testemunhas. O procedimento judicial é o mesmo? O que acontece? Ou é uma outro tipo de ação que deveria ajuizar? O Código de Processo Civil, ele estabelece como um dos títulos executivos extrajudiciais o instrumento particular assinado por duas testemunhas. Sim. Então, muitas vezes acontece que as partes assinam e não colhem a assinatura das testemunhas. Então, isso juridicamente causa aqui um aumento do tempo para se conseguir satisfazer o crédito. Porque vai ter que entrar com uma ação monitória, uma ação de cobrança, para constituir um título, agora judicial, né? Então tem todo um procedimento, compra defesa, contraditório e tudo mais, para se constituir um título, para depois seguir para a segunda fase de execução. Se você já tem um título executivo extrajudicial constituído, que é aquele mesmo contrato, só que assinado por duas testemunhas, você encurta o espaço de tramitação do processo e diminui a quantidade de argumentos que o devedor pode apresentar na defesa. Sim. Então, a gente sempre fala, e infelizmente acontece muito do pessoal acabar esquecendo de pegar a assinatura e entender, qual que não tem, enfim, acontece, né? Sim. Mas o ideal a gente sempre coloca lá no protocolo, no procedimento, no sentido de que tem que ser dessa forma, acolher essas assinaturas para ficar mais rápido o processo, que infelizmente o processo judicial no Brasil ele acaba sendo um pouco longo, e assim existem aí inúmeras possibilidades de recurso, né? Então, se a gente conseguir tomar as medidas necessárias para encurtar esses caminhos, é o ideal. Tá. Uma situação que a gente costuma ver bastante também, né? Quando o devedor ele não é localizado, né? Né? As pessoas às vezes que costumam ser inadimplentes ou se estão passando por algum tipo de problema, às vezes procura de alguma forma se ocultar. Sim. Isso também, imagino eu, que seja um ponto de atenção e que pode causar mais demora no processo. Isso é comum acontecer também nas ações judiciais? Muito comum, muito comum. Aí temos também que fazer muitas pesquisas para localizar endereços. Temos que solicitar ao oficial de justiça até chegar ao pedido de citação por edital.
É a última opção. É a última opção depois que demora demais. Exatamente. Né? Hoje, em média, vamos colocar como parâmetro aqui um processo mais demorado, vai que é esse que não está conseguindo localizar o devedor, só para a gente ter um parâmetro. Em média, seria quanto tempo? É difícil, né? Porque o que acontece? Enquanto você não consegue citar, o processo não começa efetivamente. O processo só está formado quando tiver as duas partes e o juiz. Então, enquanto ele não for citado, o processo não se iniciou e a rigor... Agora, existe a possibilidade daquele devedor ter realmente se mudado, não está naquele mesmo local, naquele mesmo endereço, e aí a gente faz pesquisas em todas as possibilidades, verificar número de telefone registrado em nome da empresa, verificar perante aí os sistemas do próprio Poder Judiciário para verificar o endereço atual, fazer órgãos públicos, exato, buscas em às vezes ele está se comerciais. ocultando Nos mesmo. próprios tribunais de justiça, né? Verificar agora, se existe alguma outra ação em andamento. Exatamente, pesquisar ações distribuídas. Agora, uma questão que existe muitas vezes é que aquele devedor está naquele local, está se ocultando. Isso. Então a gente tem a figura da citação por hora certa, que o oficial de justiça vai uma vez, vai a segunda vez, e se não encontrar, ele informa ali alguém que está ali por perto, um vizinho ou alguma pessoa que possa... E que vai voltar na terceira vez para fazer a citação fictícia, né? A citação ficta, e dá para o citado, e esse devedor tem que apresentar ali a sua manifestação no prazo legal, porque senão ele acaba se ocultando e frustra a pretensão do credor, e a intenção do Poder Judiciário é exatamente de trazer aí a pacificação social e dar a quem de direito o que lhe é devido, né? Sim, e havendo a citação, normalmente, no dia a dia de vocês, quais são as argumentações que os devedores trazem? Quais os argumentos? Os embargos, né? Nos embargos. Fica à vontade, quer falar? Tá. Excesso. Que é o que valores. nós falamos do cuidado, né? Isso. Que tem que ter na confissão de dívida. Impugnar o cálculo. Impugnação ao cálculo, excesso. Prescrição. Os valores, prescrição, muitas pagamento, vezes. Porque às vezes está sendo cobrado um valor, parcela daquele valor foi pago já, por exemplo. Então, tem aí alguns... tem elencado no código aí as possibilidades de argumentos. Então eles tentam desconstituir o crédito com argumentos nesse sentido, de que já houve a prescrição, que o valor está em desconformidade, que tem excesso, que ali os juros está excessivo, que não deveria ter cobrado honorários advocatícios, enfim, que já fez o pagamento. A rigor são essas as mais comuns. Mais comuns, né? De ser alegadas. Tá. E obviamente, quando entra com a ação judicial, são apresentados os cálculos, né? Sim. Como são feitos esses cálculos? Tem algum cuidado, alguma observação que tem que ser tomada? Porque nós estamos falando com pessoas, né, com advogados especialistas na área. Então, para evitar, inclusive, que seja alegada o excesso na execução, imagino eu que tenha que tomar cuidado com a elaboração dos cálculos. Sim. Né? Os cálculos de uma dívida, a gente faz 1% de juros, né, ao mês, e correção monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado. Aqui no caso, São Paulo. São Paulo. Ou do devedor, Sim. que no caso... Onde for ajuizada a ação. Exatamente. Tem empresas que a gente trabalha que vende para todo o Brasil. No caso de dívida, execução. Agora, tem casos também de cumprimento de sentença que a gente faz, de processos, que às vezes a gente tem que elaborar os cálculos, e aí sendo, às vezes é da citação, às vezes é da sentença. Então, tem que ser analisado para não ter esse problema do excesso. Isso, exatamente. Tem especificidades que estão previstas no Código Civil e em súmulas, né? Isso. E cada caso tem uma especificidade, por isso que é importante ter sempre alguém especializado para analisar aquele caso, para ver se incide o Código Civil, se incide a determinada súmula do STJ, né? E, enfim, essas são questões relevantes, né, que a gente tem
no processo judicial. Assim, um comentário que eu gostaria de fazer, e aí isso é um entendimento meu pessoal, né, eu entendo que no processo judicial, né, no Brasil, existe aí um excesso de garantias para o executado, para o devedor. Então, assim, é mais fácil ser executado do que ser exequente no Brasil. Sim. Infelizmente, assim, é importante ter as garantias, é importante que a execução corra sem levar ali o executado à falência, por exemplo, para impedir ali, se é uma pessoa física, a subsistência e tudo mais. Isso é importante, são garantias constitucionais, mas eu entendo que determinados julgados e jurisprudência, inclusive do STJ, recentemente teve aí uma alteração. Existe aí uma previsão tem um artigo do Código de Processo Civil que diz quais são os bens que são empenhoráveis, não podem ser penhorados dentro do processo de execução. E lá fala que, eventualmente, créditos que estão em conta poupança, até 40 salários mínimos, não podem ser penhorados. O artigo é claro, conta poupança até 40 salários mínimos. Né? E recentemente teve um julgamento, não é um julgamento vinculante, é um julgamento da primeira turma, então os demais órgãos do Poder Judiciário não estão necessariamente obrigados a julgar dessa forma, mas no sentido de que qualquer valor até 40 salários mínimos, estando ou não em conta poupança, são impenhoráveis. Então, existe aí um posicionamento favorável, que eu respeito, né? Mas no meu entendimento, eu sou contra, porque traz uma garantia no sentido de que qualquer crédito abaixo de 40 salários mínimos eu não vai conseguir penhorar na conta corrente, vai ter que buscar outros bens. Porque conta corrente e conta poupança, porque a garantia do código com relação à conta poupança é a reserva para eventual problema futuro. Sim. Agora, em toda a sua conta corrente, valores... 90% dos brasileiros, assim, um percentual grande dos brasileiros, não tem no dia a dia 40 salários mínimos na conta corrente. Na conta corrente. Então, vai ser sempre objeto de pedido de desbloqueio decorrente de impenhorabilidade, porque por mais que esteja na conta poupança, na conta corrente, por essa jurisprudência, por esses julgados do STJ, seria impenhorável também. É diferente, por exemplo, daquele devedor que utiliza a conta poupança como um escudo. Então ele sabe que ele tem dívidas. Por exemplo, movimentar a conta poupança como se fosse a conta corrente. Isso acaba desmoronando essa questão de impenhorabilidade, né? Exatamente. Cai por terra esse argumento. E isso faz sentido. Então o cara coloca todo o dinheiro dele na conta, 40 salários mínimos na conta poupança, mas movimenta essa conta poupança como conta corrente. Né? Então ele faz compra, faz Pix, compra comida, enfim, faz transferências. Mas eu acho que a gente pode dizer que até pelas algumas questões que eu já verifiquei, inclusive lá no escritório, nós tivemos há pouco tempo uma empresa cliente que nos pediu para emitir guia para né, porque ela recebeu um ofício de uma ação de execução, de cobrança, né, iniciou com uma ação de cobrança contra uma empregada da empresa e com desconto no salário dela. E era uma dívida de natureza civil, uma compra que ela fez e depois de esgotado todos os meios, foi um caso até que a princípio me surpreendeu, né? Porque eu imaginei que fosse de verba de natureza alimentar, mas depois fomos verificar, não era de natureza alimentar o crédito. E foi deferido pelo juiz que fosse descontado um percentual do salário da pessoa. Então, podemos dizer que, aos poucos, já existe uma corrente que não está tão propensa a entender que salário, que poupança no valor de 40 salários mínimos é impenhorável. Existe uma pequena corrente já mudando um pouquinho, formando um entendimento diferenciado? Sim. Tem a contraparte, né? Inclusive com o julgamento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, de independente, porque um dos créditos, que é uma parcela do patrimônio que é impenhorável, lá pela lei, letra fria da lei, salário.
Então, salário empenhorável, a não ser que tenha ali mais do que 50 salários mínimos, o que o CCD poderia ser penhorado pelos termos da lei, né? Agora, já tem inúmeros julgados, inclusive do STJ, no sentido de que, independentemente de ser um crédito alimentar, um crédito normal, né? Um crédito civil normal, pode haver ali a penhora de parcela do salário, a 30% do salário. Que não comprometa. Porque qual que é o objetivo da impenhorabilidade? Não comprometer a subsistência do executado. Exato. Né? Então, não posso, o cara, todo o salário dele fazer frente para uma dívida. Podemos dar um exemplo também de um imóvel? Podemos exemplificar, eu tenho uma dívida em um valor, sei lá, vamos exemplificar aqui, 500 mil, e eu moro num imóvel que vale 4 milhões. Isso. Existem ali um disparate, né? Porque você está mantendo um imóvel, tem um imóvel de 4 milhões e tem uma dívida de 500 mil. Nesses casos, há entendimento no sentido de possibilitar a penhora desse bem? Sim. Sim. Mesmo sendo, né, considerado bem de família, né? Ou equiparado a bem de família, nesse caso, porque o bem de família acho que a grande maioria das pessoas não fazem o registro, não averbam na matrícula do imóvel que se trata de bem de família, mas sendo o único bem, né? Onde ele reside. Já existe algum entendimento nesse sentido? Se você a dívida, como um exemplo que eu acabei de falar, 500 mil e o imóvel que a pessoa mora custa 4 milhões. Exatamente. Existe. E aí seria no sentido, é uma maneira de se dar efetividade, né, ao processo judicial, porque o processo de execução, ele ocorre em favor do exequente. A intenção é deveria pelo menos, né, o princípio processual é esse. Existe esse princípio processual nesse sentido. Ela é em favor do exequente. Muitas vezes, vendo algumas decisões, a sensação é que é o contrário. Mas o princípio é esse. Então, por exemplo, como o exemplo que você deu, eu só tenho um imóvel de 4 milhões de reais e deve 500 mil. Pode-se deferir a penhora desse imóvel com a ressalva de resguardar um valor suficiente para ele conseguir comprar um bem para residir. Imagina que ele tem uma dívida maior do que os 4 milhões de reais, por exemplo. Ele deve 5 milhões de reais e tem um imóvel de 4 milhões. Tudo bem, vai poder penhorar imóvel, desde que tenha ressalvado um valor para que a pessoa consiga comprar o imóvel mais barato e possa residir. E aí está resguardado o interesse da moradia e o interesse dos credores. Sem contar outros meios que podem ser também, como faturamento de empresa hoje. Aliás, é até bom você ter tocado nesse assunto. Hoje, vocês conseguem nos dizer quais os meios hoje de localização de bens do devedor dentro do processo judicial? Sim, hoje a gente tem... As ferramentas, né, que hoje existem? Podemos a previdência privada, também, não toda, mas uma parte da privada. Como se fosse, né? A gente está falando equivalente ao salário. Né? O saldo do FGTS também hoje. Podemos, o faturamento da empresa. Se o devedor tiver um consórcio, também conseguimos. Hoje tem um leque de opções. O difícil, às vezes, é conseguir comprovar que é dele e conseguir a penhora desses bens. Isso. Né? Hoje em dia tem ferramentas. As próprias ferramentas do próprio judiciário. Do Poder hoje, Judiciário, né? tem ferramentas do Poder Judiciário e tem ferramentas de inteligência artificial que a gente utiliza para fazer um cruzamento de dados para conseguir demonstrar uma fraude contra credores. Então, porventura, assim, aquele imóvel ele não é mais daquele devedor, mas a gente consegue comprovar que existe um relacionamento com esse cruzamento de dados, consegue demonstrar que existe um relacionamento e um indício de que esse bem foi vendido única e exclusivamente para frustrar a execução. E aí conseguir apresentar isso como voltar o status anterior para apresentar esse bem à penhora, com mecanismos tanto judiciais quanto aí com pesquisas extrajudiciais em softwares jurídicos nesse sentido. Já conseguimos também judicialmente, pelo um sistema judicial, declarações de imposto de renda
nos quais a gente consegue toda a declaração do devedor e assim descobre alguma coisa. Sim. Então, tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. É importante falar também que teve um avanço tecnológico na busca pela penhora de conta bancária. Então, no início, era uma foto da conta bancária. Então, por exemplo, você fazia lá o pedido. No começo, você protocolava uma petição, o advogado da outra parte via essa petição. Sim. Corria para avisar o executado e falava, vai vir uma penhora. Depois começou a ter uma petição que não aparece para o advogado do executado, aparece só para o juiz. E o advogado do executado só fica sabendo depois que é cumprida a ordem de penhora. Ou seja, tem um elemento surpresa, né? Para evitar que se esvazie a conta. Esvazie a conta, exatamente. Para evitar que o cara vá lá e tire o dinheiro da conta e quando chegue lá seja negativo. Mas inicialmente era um tiro. Então se tinha naquele momento dinheiro naquela conta, bloqueava. Aí veio a teimosinha. Exatamente. Hoje tem aí que as pessoas colocaram o codinome, né, de teimosinha. De teimosinha, que ela vai reiterando ali, então durante 30 dias fica ela reiterando a ordem de bloqueio e tudo que entrar naquela conta durante aquele momento, durante aqueles 30 dias vai ser bloqueado. Né? E que isso aumentou bastante a possibilidade de efetividade no processo judicial de execução, porque isso é muito importante, né? Porque a credibilidade do Poder Judiciário está em jogo. Porque do que adianta... De dar efetividade, né? A decisão que ele mesmo deu em relação a que seja compelido, né, o devedor a fazer esse pagamento. Né? Porque do que adianta uma sentença, um acórdão dizendo que a pessoa deve se o credor não consegue chegar nesse crédito? Sim. Então, depende da habilidade do advogado, evidentemente, de conseguir buscar o crédito, mas depende aí de mecanismos que a gente verifica. Tem o Sniper agora, tem outras ferramentas judiciais nesse sentido, para dar efetividade e credibilidade para aquela decisão. Porque senão o cara fala, ganhou, mas eu não vai conseguir me executar, e pede credibilidade. A advocacia como um todo e o Poder Judiciário. Sim. Uma curiosidade, né, que hoje em dia, né, é bem moderna a questão das criptomoedas, né? É possível também a penhora das criptomoedas? É possível. Porque muitas vezes o devedor, né, vai lá, o que eu tenho aqui, vou investir em criptomoedas porque está no mundo virtual, está lá no digital, não vão conseguir. Isso também mudou? Mudou, hoje já pode até aplicativos. A gente estava vendo um dia, o Uber, iFood, todos esses, se você... Essa decisão, essa questão foi interessante. Foi bem legal. Sim, Porque, por exemplo, assim, o que acontece? Às vezes você tem um instituto que é a confusão patrimonial e desconsideração da personalidade jurídica. Então, por uma dívida... da empresa, por uma dívida da empresa, você tira ali, desconstitui a personalidade jurídica daquela empresa para atingir bens dos sócios. Então, o que aconteceu nesse caso? Foi solicitado ofício para o iFood para verificar eventuais cartões de crédito registrados, cartões de crédito da empresa. Nossa, muito registrados interessante no isso, iFood. Então, veio lá um extrato demonstrando que aquele cartão de crédito corporativo da empresa fazia compras reiteradas para entregar no endereço da pessoa física do sócio da empresa. Então, tem uma confusão, uma utilização do dinheiro da empresa para uma questão pessoal. E com base nisso, conseguir uma desconsideração da personalidade. E aí, quando a desconsideração... os bens dos sócios que ficam aí à mercê de serem penhorados, né? E aumenta a possibilidade do credor, né? Os de bens receber. do sócio, exatamente. Nossa, olha, tá vendo? A gente vai pensando como o judiciário está evoluindo nessas questões também, né? Exatamente. Tem toda aquela questão que você pontuou, mas a gente, por outro lado, está percebendo que hoje em dia existem outros meios de tentar buscar esse crédito, né? Exatamente. Em relação, você falou agora da desconsideração da personalidade jurídica, né? Hoje tem sido de uma forma mais rápida quando existe esse pedido, né?
esse incidente, né? É um incidente. É um incidente processual. Tem sido rápido ou o devedor consegue pôr muitos entraves ainda e prolongar ainda mais o credor de se chegar e receber seu crédito? Tendo uma prova clara, bem constituída. Como o exemplo que você acabou de dizer da confusão patrimonial, eu né? acho que o problema é a prova para Exatamente. desconsiderar a personalidade. Precisa ter habilidade para pedir os ofícios certos para as instituições certas, para conseguir encontrar uma prova e, com base nessa prova, demonstrar que existe ali um pagamento de contas pessoais com o patrimônio da empresa. Então, para buscar desconstituir a personalidade jurídica e inversa também. Existe a possibilidade da desconstituição da personalidade jurídica inversa, que é atingir o patrimônio da empresa. Atingir o patrimônio da empresa por uma dívida da pessoa física do sócio. Sim. Porque existe essa separação. Né? A figura da empresa ela foi criada para o empresário poder empreender sem botar em jogo o patrimônio pessoal dele. Para ele ter uma garantia de que, se der errado, é o patrimônio da empresa que vai... E aí é um incentivo ao empreendedorismo. E isso é importante. Né? Agora, isso não pode ser um mecanismo para frustrar o crédito das pessoas que têm crédito contra aquela empresa, contra aquela pessoa física. Por isso que é importante ter, inclusive, a questão contábil muito bem elaborada, com o prolabore bem estabelecido, de acordo com o faturamento da empresa, com a distribuição de lucro, porque o lucro da empresa ele pode entrar dentro do patrimônio da pessoa física. Essa é a intenção. Sim, só que mediante a distribuição de lucros e não a utilização da conta corporativa para pagar custos da pessoa física. A gente conseguindo comprovar essa confusão de patrimônio, consegue rapidamente fazer uma desconsideração da personalidade jurídica, que vai ser objeto de recurso, agravo, né? Os agravos de instrumentos, diferente das apelações, eles costumam ser mais rapidamente julgados. Né? Tá. Dentre as buscas por patrimônio, hoje é possível, por exemplo, nós sabemos hoje que extrajudicialmente é possível fazer divórcio, né, compartilha de bens, inclusive quando não há menores, o inventário, né, onde a pessoa pode receber uma herança e pode não levar o registro desse formal de partilha, por exemplo, nos imóveis. Para quê? Exatamente para dificultar localização de patrimônio dele. Sim. Hoje é possível buscar se essa pessoa teve alguma participação de herança, de inventário. É possível, por exemplo, às vezes nós sabemos que a maioria das empresas, né, são familiares, né? Pai, filho, mãe, filhos. Aí acontece de um dos sócios, que é pai, que é mãe, falecer. É possível verificar se houve inventário de outros bens extrajudicialmente? Sim. Quando a gente falou da pesquisa extrajudicial, é esse dossiê que a gente pode fazer. A gente pesquisa nos cartórios, né, de registro civil, de notas, né, e aí a gente faz essa busca e consegue verificar se houve algum falecimento, se tem um inventário aberto, ou... A busca em relação àquele devedor falecido, ou um dos devedores falecidos, né? E aí, além dessa questão, muitas vezes o que acontece, como você disse, o devedor, por exemplo, o pai do devedor falece e ele não faz o inventário, porque ele sabe que se esse patrimônio entrar, se o patrimônio da herança entrar no patrimônio pessoal dele, os credores vão vir. Exatamente. Então existem mecanismos judiciais para obrigar que o inventário ocorra, e aí habilitar... Nossa, então quer dizer, vai muito além. Né? Você não é possível só fazer a busca referente a um inventário, se foi feito extrajudicial. Sim. Né? Mas também forçar que seja feito o inventário. Forçar que seja feito o inventário e aí, uma vez iniciado o inventário, fazer a penhora dos direitos hereditários. Ele vai receber o saldo. Primeiro paga a dívida e o que sobrar ele recebe. Nossa, muito interessante. Olha quantas coisas importantes foram tratadas aqui. Sim. É verdade. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações e pontuasse os benefícios da empresa, dela ter uma boa assessoria nas questões de cobrança, quais os benefícios para esse credor, para essa empresa,
no dia a dia dela, o que isso vai refletir para ela? Eu acho que a gente falou isso desde o começo, tendo uma boa assessoria desde o início, você vai se blindar, né, um pouco dos problemas. Os problemas sempre vão existir, mas com mais garantias. Então eu acho que sempre organização, procedimentos e uma boa assessoria. Eu acho que todos têm que pensar assim. Exatamente. É uma forma, tendo uma boa assessoria, igual a Beatriz está falando, é importante ter essa boa assessoria jurídica, porque diminui o inadimplemento, porque se você amarrou desde lá de trás, sim, a pessoa se vê obrigada a fazer frente àquela obrigação que ele assumiu. Então, tendo esses procedimentos, cumprindo esses requisitos desde o início da tratativa comercial para evitar um litígio futuro, é importante. Então, é sempre muito bom ter aí assessoria de uma equipe especializada, como a nossa equipe especializada da Oliveira Advogados Associados. Muito bom. Gostaria de agradecer imensamente. Eu acho que o bate-papo aqui tirou dúvidas e trouxe muita informação para todas as pessoas que nos acompanhem. E agradecendo também quem está nos acompanhando, dizendo, inclusive, que estamos nas redes sociais, caso vocês queiram ter acesso a mais conteúdos ricos em informações como tivemos aqui hoje, com especialistas da área. Basta acessar essas redes sociais que vocês vão ter esses conteúdos lá para obter mais informações. Então, até o próximo. Abraço. Abraço.